Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral, boa semana para todo mundo. Vamos falar exatamente da rodada do Campeonato Brasileiro que termina nesta segunda-feira com o Santos. Mas antes, claro, Corinthians e Palmeiras jogaram, um teve o resultado positivo, o outro negativo. Vamos começar com o resultado positivo. O Palmeiras ganhou em Barueri, né? Porque o Allianz estava fechado para shows, do Atlético Paranaense 1-0 e empatou em pontos com o Botafogo. O Botafogo joga nessa segunda e mesmo depois de jogar, seguirá com uma partida a menos. Mas a pressão foi colocada, né, Edu? Ah, sim. E a partida a menos é contra o Fortaleza, que é um ótimo time, que a gente sabe que incomoda bastante. Já pelo lado do Palmeiras, jogou toda a pressão pro Botafogo, fez o seu papel. Mais uma grande partida do Hendrick, um golaço. Esse menino que a gente falou aqui depois do jogo contra o Botafogo. E todo mundo sabia antes também, é claro. Talentosíssimo, um potencial, assim, absurdo. Fez o gol da vitória e, assim, contra um time que também é bem competitivo, um Atlético Paranaense que briga por Libertadores também e que incomoda sempre os grandes times ali da ponta da tabela, mas o Palmeiras fez bem o seu papel. Já o Corinthians perdeu para o Bragantino fora de casa também por 1-0. E claro que a gente chama pelo time que é considerado o maior, mas é importante citar que o Bragantino foi a 58 pontos e Palmeiras e Botafogo tem 59, ou seja, foi uma vitória super importante para o time de Bragança. Já para o Corinthians, fica travado lá embaixo com 40 e observa até o jogo do Santos, o jogo do Vasco hoje, que pega o Botafogo inclusive, na briga contra o rebaixamento. Né? Ah, sim, e o Bragantino só não fez mais, sabe-se lá o porquê. Porque, aliás, sabe-se sim, né? Uma partida bem ruim do Mosqueira, que era quem estava no comando do ataque, realmente não foi bem, perdeu muitos gols. O Cássio fez uma outra defesa. E o gol do Elinho não tinha como. Eu até vi muitos torcedores criticando que o Cássio vem tomando muitos golaços, e é verdade. Mas eu acho que nesse caso a bola faz uma curva assim muito para fora, entra no ângulo, é bem difícil. Ele não tá realmente na melhor das fases. Mas ontem acho que não tinha como não. 1-0 pro Bragantino, que é a melhor equipe paulista do Campeonato Brasileiro. Eu acho que até melhor que o Palmeiras. O Braga também tem jogo a menos, se eu não estou enganado. Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Acho que até vem fazendo um campeonato melhor que o do Palmeiras. É que, é claro, o Palmeiras é mais experiente, tem jogadores mais rodados, enfim. Mas, no geral, uma campanha surpreendente do time comandado pelo Pedro Caixinha, que vem fazendo um ótimo ano, né? Bom lembrar, chegou na semifinal do Campeonato Paulista também, perdeu nos pênaltis para Água Santa e até por um vacilo do Cleiton no tempo normal, né? Porque se não fosse isso, o Bragantino tinha classificado para a final. Lembrando que se o Palmeiras não tivesse perdido após 4 anos, né, pela primeira vez para o Santos, seria o líder do campeonato neste momento. Falando em Santos, a gente acaba na área com o time aqui da Baixada, que pega nessa noite o Cuiabá, 9 horas, inclusive, desta segunda-feira. O Santos deve ir a campo com quem, Edu? Algumas mudanças, né? Lucas Braga, por exemplo, foi expulso no último jogo, então está suspenso. É verdade, então vai ter que promover algumas mudanças o Marcelo. Nem nada cravado ainda, né? Mas ele testou no lugar do Braga, talvez a única cravada seja essa, né? Que é o João Lucas, que entrou durante a partida contra o Flamengo. Inclusive o João Lucas vai pegar o ex-clube hoje, né? O ex-clube, ele veio do Cuiabá, ele e Joaquim também. Opa, tomara. O Joaquim que vem sendo artilheiro, aí vai saber se a lei do ex não se mantém hoje. Poderia favorecer o Santos uma vez, né? Normalmente essa aí joga sempre contra. Mas deve ir com João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Kevson. Dodô também deve ficar de fora porque tá com um desgaste elevado ainda. Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima. Que também pode ficar fora, né? A suspeita de que ele vá para o banco hoje. Isso. E aí pode ser que entre as mudanças o Mendonça poderia ser um cara que jogaria no lugar dele como titular. E na frente o Soteldo e Marcos Leonardo. O Marcos de volta depois de cumprir suspensão contra o Flamengo, né? Pelo terceiro cartão amarelo. E também se recuperar, que ele estava com algumas dores no joelho no jogo contra o Corinthians. Então ficou de fora, se preservou. E deve voltar zerado para o confronto de hoje à noite, que é bem difícil, tá? O Cuiabá tem a 6ª melhor campanha do campeonato como visitante. Das 7... Vem de vitória fora, né? Vem de vitória fora, sim. O último jogo fora. Das 11 vitórias do Cuiabá no campeonato, 7 foram longe da Arena Pantanal. Sim. Então, assim, é um time bem complicado, é um time bem físico, né? É um time que normalmente costuma incomodar os seus rivais, principalmente longe dos seus domínios. Se o Botafogo tá numa pequena crise, um pequeno desespero ali sendo pressionado, é porque perdeu pro Cuiabá. Isso. Lá no Newton Santos, que inclusive estive lá no último sábado, mas aí é uma questão musical. Só para confirmar, o Santos tem 37 pontos, atrás dele na zona, aliás, fora da zona ainda tem o Cruzeiro também com 37, Cruzeiro que perdeu no final de semana em casa para o Inter, péssimo resultado para o time mineiro, que tem um jogo a menos de qualquer maneira. Goiás venceu o Coritiba fora, mas ainda está na zona de abaixamento com 35, e o Vasco, que joga hoje, também está na zona com 34. Então, 9 horas da noite, Santos e Cuiabá. A gente, claro, aqui do Resenha Santista torce para que o Santos vença e a gente faça um programa divertido amanhã. Tá certo, Thiago? Valeu!